recording is on. Pessoal, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Muito barulho, André. Tá chiando muito? Tá, Não tô entendendo o que é, não. Deixa eu tentar colocar direto aqui no microfone, só um momento. Melhorou, pessoal? Agora sim. Não tô aí? Então joia. Vamos lá, já tá aqui gravando. Vó, a senhora pode fazer a prece por nós? Faço. Por gentileza. Senhor Jesus, nesse instante, divino amigo, em que aqui nos encontramos com o coração cheio de paz e alegria, para mais uma vez estarmos unidos, doando a nossa energia em favor daqueles que mais necessitam. E pedindo também, divino amigo, que intue o nosso querido André, ilumine a sua mente para que nós possamos entender todo o estudo, toda a explicação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor Jesus, cair em novas faltas, mas livra, Senhor, de todo mal, pois só teu reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Obrigado, vó. Nós somos o Grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Toda quinta-feira nós fazemos nossa reunião, no qual nós fazemos primeiro a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje é o capítulo 23, a partir do item 14. Depois fazemos a leitura do Livro dos Espíritos, hoje a partir da questão 794. E ao final, nós contamos aí com a colaboração da nossa irmã Andréia para fazer conosco o tratamento através da meditação. E assim eu vou deixar todo mundo mudo e vou contar também com a colaboração da nossa irmã Denise para que possa fazer a leitura por nós do Evangelho. E vamos deixar aí também no nosso chat como livro de radiação. Então, desde eu vou fechar aqui os demais microfones, tá? Já pode começar, por favor. Então, hoje nós vamos ler aqui do capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a divisão, a continuação desse capítulo. Nós estamos no item 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, a maior parte dissimulada por alegorias e figuras de linguagem. Daí nasceram, de imediato, numerosas seitas, que pretendiam ter, com exclusividade, a verdade e por séculos não puderam entrar em acordo, esquecendo o mais importante dos ensinamentos divinos, aquele sobre o qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se amaldiçoaram mutuamente e arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores de paganismo, de perseguidos, passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras religiosas foram mais cruéis
e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Nelas comentaram-se mais atrocidades e barbarismo do que em qualquer outra. Estaria o erro na doutrina do Cristo? Não, certamente, pois ela condena formalmente toda violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditarem como vós? Não, ele lhes disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Ele ainda disse mais: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas naqueles que a interpretam falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, ignorando estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Estas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se instantaneamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, dela saiu puro, nunca esteve em questão. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram, e a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido, melhor praticado, isso não teria acontecido. Quer explicar esse pedaço, André? Né? Oi, desculpa, de até eu achar aqui a posição do. O 16 agora. E aí você quer Sério? explicar o 15? Faz a leitura toda para mim, por favor. Um Tá. pouquinho longo, mas para mim vai ficar mais fácil, tá? Demorar a responder, que eu tô custando a mexer no celular. Pode Deixa eu deixar. só aproveitar que parou aqui, pessoal. Dar as boas-vindas aí, que eu não cumprimentei ainda. Quem entrou em Annelise, Grazi, Idenir, Linete, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, continue aí, por favor. Vamos silenciar. Boa noite a todos. Boa noite. Então, nós estamos no item 16 agora. Tá dando para entender direitinho que eu tô meio rouca. Isso que eu ia perguntar, você tá forçando muito aí, poder ler? Ou não? Tá tranquilo? Uai, se você quiser pedir alguém para continuar a ler, seria bom. Tô meio rouca. Senão você vai forçar aí, não adianta. Alguém pode seguir aí? O item 16. Sirlene, você quer ler? Eu leio aqui também, não tem mistério, não. Estão me ouvindo bem aí? Não. Só vou ficar com a câmera desligada aqui, pessoal, que eu vou segurar o livro. Eu não tenho muita habilidade de mexer com o celular e o livro ao mesmo tempo, não. Tá bom? Então, aqui do 16. Por acaso falhar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Eu não estou olhando para o celular, não. 16. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido.
ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra, para expurgá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más, e tendo pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhe estará o termo. As primeiras duraram século, essas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, interrompe todos os pontos do globo. Irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos dos cegos. Tem 18. Esqueci de falar o 17, mas agora vai lá, 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus, antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado, de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? A parte do comentário que é a mais complicada, né? Porque ler aqui é fácil, né? Então a lição, por si só, né? Que nós começamos até na semana passada, é o capítulo no qual Kardec chama de estranha moral, justamente pelo fato das chamadas contradições no proceder do Cristo com as suas falas. Então nos lembramos que quando se fala em Cristo ou em Jesus, sempre temos o exemplo, até mesmo no Livro dos Espíritos nos traz, quem foi o modelo de perfeição na Terra?
E a espiritualidade responde: Jesus. Então, o modelo de perfeição jamais poderia trazer ensinamentos de morte, de perseguição, de destruição dos irmãos e dos laços de família. Seria uma contradição tremenda, um erro que não poderíamos atribuir à linguagem do Cristo. E aí, como dizemos, temos aí duas questões. Primeira, pode-se levar à tradução da própria Bíblia e dos evangelistas em relação a esse ponto, como também, na medida em que vamos seguindo o caminho das interpretações evangélicas e bíblicas, temos que entender também de tirar o espírito da letra e tentar compreender o sentido geral da visão da boa nova, que se traduzindo nada mais é do que o evangelho, ou seja, o novo proceder da conduta de que devemos todos seguir nessa experiência aqui na Terra como verdadeiros irmãos. E se o ensino nos traz o convite a convivermos como irmãos, fica totalmente contraditório que, se os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que estão fora do nosso lar, têm que ter o devido consolo, e para os nossos familiares ele vai trazer a espada, né? Como diz aqui no item, voltando aqui, não vim trazer a paz, mas a divisão, aí que fica mais contraditório ainda na medida que temos que respeitar a família. E aí, para podermos seguirmos nesse caminho, temos que fazer uma interpretação mais voltando para o Espiritismo e mais pautada no nosso entendimento a respeito dessa chamada divisão. E aí nós pensamos nos principais elementos para que possamos descrever. Primeiro, voltamos a repetir continuamente. Nós temos uma única vida como criaturas do Pai Maior, de Deus, e na qual seguimos em várias experiências reencarnatórias. E essas experiências vão nos trazendo oportunidades de melhorarmos, de depurarmos, expurgarmos nossas deficiências, tanto físicas quanto morais. E muitas dessas deficiências, vamos chamar assim, ou necessidades de reparações morais, estão ligadas ao nosso egoísmo, ao nosso fanatismo, ao nosso orgulho, enfim, aos sentimentos mais exclusivistas que fogem ao princípio da fraternidade e do amor preconizado pelo Cristo. E como chance de melhorarmos é que nós temos essas oportunidades reencarnacionistas. Só que o que acontece é que a natureza não dá saltos e nós não conseguimos nos transformar de seres reencarnatórios em anjos celestes ou emissários diretos do Pai Maior. E nessas caminhadas de idas e vindas é que reencarnamos e muitas vezes colocamos as nossas digitais ou as nossas impressões ainda nos nossos preconceitos e nos nossos interesses mesquinhos. Tudo isso enquanto humanidade. O que eu quero dizer com isso? Embora fique parecendo uma fala toda rebuscada. O que eu quero dizer é que existem todos os princípios nos quais religiosos, os dogmas de política, de organização social, em que vão buscar as almas afins, que acabam se organizando e seguindo naquele caminho, tanto para o lado, né, dos sentimentos inferiores, quanto para os sentimentos superiores. E aí, para concluir o raciocínio, o que temos que pensar? Como diz até a própria lição. No início, os cristãos foram perseguidos, caçados como animais, como alimento, né, como Emmanuel sempre traz nas suas lições, como repasto de feras. Ou seja, eram julgados nas arenas, crucificados. Então, Cristo não foi o único a ser crucificado. Vários cristãos também foram crucificados. Muitos queimados vivos e passaram por vários e vários tormentos, até que muitos tinham seus cultos, a sua contemplação,
né, dos cristãos primitivos que aconteciam até dentro de sepulturas ou criptas, né, ou grutas, se fôssemos falar aqui, grutas funerárias, justamente para que não fossem perseguidos pelos romanos. E essa perseguição, como diz, e daí que veio o Cristo revolucionário, é porque ele condenava tudo isso. Toda destruição de irmãos por irmãos, de homens por homens. E o que aconteceu? Já dando um salto aí. No processo reencarnatório, por isso que trouxe todo o pensamento anterior, muitos desses romanos, não vamos dizer só romanos, só em termos de linguagem, tá, pessoal, para entender, mas muitos das civilizações, né, anteriores que perseguiam e matavam, reencarnaram, embora com o princípio do arrependimento, e ainda continuaram a utilizar os interesses pessoais para destruir irmãos. O que aconteceu com isso? Foram as chamadas Guerras Santas. Então, em momento nenhum, devemos criticar a Igreja Católica em formação, as demais igrejas, nesse sentido. O que nós temos que criticar aqui são as pessoas, os cidadãos daquela época, como eu disse, ainda nem de todos arraigados, né? Despojados dos sentimentos, ainda egoísticos, e de se buscar vantagem nos interesses religiosos, no domínio da palavra, no domínio, né, e do poder, da manipulação das massas em, né, revestida da religião, utilizaram-se para matar através das guerras santas. Quantas não foram as guerras, as chamadas cruzadas, que no fundo traziam a morte em nome do Cristo? Algo que é totalmente contraditório. Em momento nenhum, como diz a lição e o comentário de Kardec, o Cristo jamais incitaria a destruição ou a afirmação ou a preponderância de uma religião em relação a outra. O que prepondera, deve proponderar, é justamente a fraternidade. Tanto é que, se pensarmos mesmo hoje, 2000 anos depois, o cristianismo deve representar, em termos desse nosso mundo, a Terra, apenas 1%. Então, quer dizer, né, então vamos pensar cristianismo, não estamos falando só dos católicos, estamos falando dos cristãos, que são vários. Tem os cristãos espíritas, cristãos espiritualistas, cristãos católicos, romanos, cristãos católicos ortodoxos, tem os evangélicos, que ainda se desmembram, também vários, né? Os anglicanos, os calvinistas, os batistas, né? Enfim, vários e vários segmentos. E mesmo juntando todos estes, ainda é 1/3 da humanidade. Então, dos 8 bilhões, eu acredito, né? Acho que é um número mais ou menos que está aí de habitantes da Terra, significa que os outros 2, né, apenas 2 bilhões são cristãos. Os outros 5 milhões são de outras religiões, outras seitas, ou não tem crença nenhuma. Significa que esses, então, não terão o benefício do amor, da paz, da evolução na Terra? De forma alguma. Então, a religião, ela, quando bem usada, né, ou mesmo a filosofia, em muitos casos, ela vai ser uma grande alavanca no impulso da nossa evolução. Mas quando revestida de interesses mesquinhos, vai estar fugindo ao princípio do Cristo e ao princípio de todos os profetas, de todos os sábios que aqui vieram semear a paz e o amor. E é nisso que então saíram, né, muitos desses de perseguidores, embora com vontade de melhorar, ainda continuaram a reencarnar como perseguidores, ainda revestidos, só mudaram a roupagem da carne. E o outro ponto que a lição também nos faz refletir muito é a respeito, justamente, voltando aqui ainda para o nosso caso, dos cristãos. A grande racha, né, ou grande separação, ou cisma, né, que a cisma vem disso aí de separar,
que aconteceu entre as igrejas e os preceitos. Vamos dizer aí também entre os próprios cristãos, quando separou entre os católicos, tanto ortodoxos quanto romanos, dos novos cristãos ou os cristãos renovados ou da doutrina, os evangélicos. E mesmo nesse caminho, quantas não foram as mortes e as perseguições? Até poucos anos ainda tínhamos guerra, né, na Inglaterra e na Irlanda, justamente por causa dessa separação, né? Sem falar no Oriente, nas diversas religiões. Mas mesmo dentro do cristianismo, quantas confusões que tinham dentro do lar. Um pai ainda preso aos seus dogmas, não aceitando o filho ser evangélico, ou o contrário. E é nisso aí que o Cristo trouxe a sua mensagem, de que não vim trazer a paz, mas a espada. Se interpretada de outra forma, quer dizer o quê? Que nós não viemos aqui na Terra também para a tranquilidade, para a beleza, para a estética, para o belo e para o bonito, mas para aperfeiçoarmos e melhorarmos. E que, se realmente queremos seguir no caminho da religiosidade, do amor e da fraternidade, muita espada passará por nós, cortando nosso orgulho, nosso sectarismo, nosso preconceito e muito das nossas mazelas nesse sentido, na medida em que temos que, como falamos, despojar do nosso eu antigo. E é nisso que eu penso muito sobre essa lição, né? Nesse sentido de que a palavra do Cristo não pode ter contradição em relação à fraternidade. E que a espada vem, ou essa forma de trazer a espada, é nesse sentido de um questionamento no qual muitos de nós, né, em vidas passadas, ainda nos deixamos levar mais pelos interesses pessoais do que os belos e beneficentes interesses das grandes instituições, a saber, a Igreja Católica, as igrejas reformadas e os demais cultos e as demais crenças ao longo aí desse nosso grande planeta, dessa grande nave que é a Terra. Tá mudo, André. Ficou mudo? E me ouviram? Se alguém Ficou. quiser falar alguma coisa. Agora estão Voltou? me ouvindo, André. Voltou. Mas não ficou o tempo todo para trás, né? Não fiquei lendo só para mim não, né, pessoal? Não foi só um Apa- tempinho. Acho que eu, em vez de abrir a câmera, eu apaguei, eu fechei. Foi só um finalzinho. Então, joia. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Lição é complicada, né? Eu ainda falo isso. Nossa, André, eu acho muito complicada, viu? Eu não vou conseguir comentar, não. Vou ficar aqui só aprendendo mesmo. Deixa que até para não que eu seja melhor ou pior, até para falar é mais complicado mesmo nessa questão do Cristo. Só vale relembrar aqui, ao ponto que eu esqueci de falar, aquele simbologismo, para quem não esteve semana passada, que vale a pena, eu acho interessante, é a questão do simbologismo da cruz, né? Que até a forma, né, como os profetas foram deixando, de como viria o Cristo, que eu comecei a falar mesmo, né, semana passada, montado numa jumenta, no sentido de humildade, até o seu fim por uma cruz que, quando vista de longe, no alto do morro, foi o caso dele, né, no Monte Gólgota, nada mais era do que uma espada fincada na terra, no sentido de
paz. Ou seja, acabaram-se as lutas, né? Chegou o Cristo, ali está o seu corpo, né? O seu espírito ainda eterno, mas com uma espada fincada no chão. Muito bem, então vamos seguindo lá para fazer a leitura do livro dos Espíritos. Eu vou desligar a câmera aqui, tá, pessoal? Porque, como diz, ainda não tem muita habilidade para isso, igual aquela hora ainda acabei desligando o som. Então, seguindo aqui do livro dos Espíritos, nós vamos para a questão 794, que é justamente o capítulo 8 da Lei do Progresso, Progresso da Legislação Humana, questão 794. A sociedade poderia ser regida só pelas leis naturais, sem a colaboração das leis humanas? Resposta: poderia-se as compreender-se bem, se o homem tivesse vontade suficiente para praticá-las. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então é toda aquela questão. A verdadeira lei, a lei natural, a lei que vem de Deus, mas nós ainda não temos condições de lidar com ela. Da mesma forma como nossos filhos não podemos dar total e completa liberdade, por dois motivos. Primeiro, imaginem só, né, que eu fico vendo minha filha aqui, muitos já tiveram a oportunidade de conhecer, muitos já conheciam, ela de 8 anos já começa a querer mexer com faca na cozinha, mexer com gás, com fogão, com micro-ondas, geladeira e etc., né? Produtos químicos, remédios. A própria segurança dela estaria em jogo. Então temos que ter regras, ou de outra forma, leis, vamos chamar assim, dentro do lar, para proteção dela mesma. Então, na nossa sociedade, um ponto é este: ainda temos que ter essas leis e temos que ter essas proteções como forma de resguardo de nossos, né, nossos semelhantes, nós mesmos, dada a nossa brutalidade, ainda a nossa distância em relação à angelitude. E do outro lado, pelo nosso próprio lado, né, grosseiro ainda que temos, da dificuldade de interagir com nossos irmãos. E em alguns casos também, o próprio sentido mesquinho, ou os interesses particulares de muitas pessoas que acabam seguindo a lei ou conduzindo a lei para os seus proveitos próprios. Então é por isso que ainda não temos condições de ter a lei natural e ela tem que seguir sim com suas características pessoais de forma a garantir a estabilidade, mesmo que grosseiramente, na sociedade atual em que vivemos. Questão 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para se beneficiarem. Foi preciso modificá-las muito, à medida que os homens compreendam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, conforme sejam as mesmas, iguais para todos e se identifiquem com a lei natural. Então aí volta também na questão, né? A lei natural vai ser aquela que vai garantir-nos, mas por enquanto, dados vários estágios que temos aqui na Terra, e como diz a espiritualidade, o mundo de regeneração, na qual pululam espíritos inferiores, não tem como deixarmos de tudo, vamos chamar assim, aberto, porque senão vamos funcionar aqui como essas crianças, né? Ainda manipulando facas, fogo, mesmo com a melhor das intenções, acaba ainda acontecendo situações, né, complexas. E mesmo porque ainda pode vir a prevalecer o orgulho e os interesses mesquinhos individuais, como diz aí a lição, na qual prevalece na barbárie a força do bruto em relação ao fraco. Aí Kardec faz um comentário aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Só silenciar só um minutinho aqui.
Aí vem um comentário de Kardec aqui. Só um pouquinho. A civilização criou para o homem novas necessidades. Criou para o homem novas necessidades relativas à posição social que vive. Deve-se regular os direitos e os deveres dessa posição por leis humanas. Mas sob a influência de suas paixões, frequentemente criou direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos apagam de seu código à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todas. A lei humana um pouquinho. Perdi aqui, pessoal, só um minuto. A mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente pôde consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. Então, que Kardec completa, né, aquilo que já começamos a dizer, que muitas das vezes vai ter influência às paixões das pessoas que vão direcionar a lei para os interesses próprios também. E a lei natural, essa sim, é imutável. E de acordo com traz a lição aqui também, né, a própria evolução da sociedade vão criando novas leis. Muitas vezes, o que ele traz aqui, né, imaginárias, né, ou deveres ou direitos imaginários, de forma a prevalecer situações que não deveriam seguir na medida em que são contrárias à fraternidade. Né? Então entra em tudo aquilo também que falamos anteriormente e até no estudo do Evangelho. As próprias guerras, as lutas, a justiça muitas vezes míope nesse sentido em que se prevalece aquele, né, nos dias de hoje, que tem a melhor artilharia, que tem melhores condições, melhor poderio financeiro. Então, tudo isso aí vai contra a lei natural. Questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Resposta. Uma sociedade depravada certamente tem necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, em vez de secar a fonte do mal. Só a educação pode reformar os homens, que então não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então veja só que interessante, né? Que lembrei até muito da leitura que nossa irmã Lúcia trouxe para a gente na terça-feira sobre o item segurança, que é a questão das penitenciárias ou penitenciar. E aí aqui a espiritualidade nos traz a questão justamente no sentido em que uma sociedade mais bárbara, com indivíduos também mais depravados, como diz aqui a tradução, tem-se necessidade das leis penais, ou seja, as leis de corrigenda. No caso aí, não deixou claro, é pena de morte, prisão perpétua, prisão, né, encarceramento, na época até as bolas, né, ou segregação do indivíduo da sociedade. E aí, outro ponto que nos faz aqui pensar muito, né, que a própria espiritualidade nos traz, é que essas penitenciárias, essas penitências que se tem aí, são mais para punir do que para educar. Então, na medida que a sociedade for evoluindo e for diminuindo cada vez mais a depravação, usando o mesmo termo, dos indivíduos, as leis também vão se tornando cada vez mais brandas e mais leves. E os irmãos ainda enfermos ou ignorantes, por ainda ignorarem as leis de fraternidade e amor, poderão ser penitenciados no sentido da educação, da conduta e do novo proceder de acordo com também instrutores ou, vamos chamar aí de uma forma geral, de carcereiros que vão trazer mais
mais educação do que punição. Então, 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Resposta: isso ocorre naturalmente pelas forças das coisas e a influência dos homens de bem que o conduzem no caminho do progresso. Já se reformaram muitas e se reformarão outras. Esperai. Então, de fato, né, pessoal, o que acontece aqui é que as leis vão mudando progressivamente, de geração para geração. Embora estejamos aqui e ainda continuemos a ver uma sociedade, usamos ainda as mesmas palavras, depravada, corrupta e má, mas muito conseguimos ao longo do desenvolvimento das nossas leis. E vejam só, isso em que a espiritualidade coloca, né, naquela data que eu gosto de colocar como data base, que é justamente 1860, em que se colocam progressos, né, se diz aí, fantásticos em relação às próprias leis. E daí nós temos mesmo, né, o fim do escravagismo, o fim, né, das penas de morte sem o devido julgamento, né, o fim de muitas perseguições, o fim do duelo. Né. Quantas coisas aí que foram melhorando em relação, né, à própria legislação que nós vemos aí, embora hoje ainda tenhamos grande dificuldade, mas bem menos. E ainda esperamos mais que a própria lei do progresso traz aí, em que nossa legislação e nossa condição ficará cada vez melhor, né? Muito bem, pessoal. Tudo tranquilo aí? Estão me ouvindo direitinho? Acho que aqui nesse Estamos silêncio... ouvindo. Tá jóia. Ô, André, Oi. nessa 796 aí, né, falando das leis mais severas aí depois fala que então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. A gente pensa assim, quando se tem uma lei, né, por exemplo, proibido fumar, fica aquela coisa, né, todo lugar que entram, né, os fumantes ou quem não gosta, fica prestando atenção, né, na plaquinha, aí tá tendo muito problema, aí a gente vê que à medida que as pessoas vão conscientizando, né, com o passar do tempo, isso já fica uma coisa automática, né, tipo assim, fumar em ambiente fechado não pode. Então, à medida que a sociedade vai passando, né, a gente vai tendo a consciência das leis e do que é colocado aqui para a gente, e aí a própria leitura fala que não terão mais necessidade de leis tão rigorosas, né? Eu penso que deve ser mais ou menos por aí, né? Tipo assim, a gente vai evoluindo nesse sentido, né? E as pessoas vão tomando consciência, né? É um progresso mesmo, né? Verdade. Era a condenação muitas vezes antes era até sumária, né, André? Esse exemplo foi muito bom aí do fumar, que vai pegando a consciência das pessoas. Antes fumar era coisa totalmente normal, né? Sim, Não, ali era chique, né? Pelo contrário, não era nem normal, era chique. Era questão de status, de poder, de mostrar a forma de fumar, a forma de conquista também de unir. E aí realmente eu comecei a observar o seguinte, que estava trazendo mais malefícios do que benefícios, né? E aí as próprias pessoas vão buscando, né, essa melhora. A própria guerra, né, André? Não sei se vocês concordam aí comigo, mesmo às vésperas aí das duas grandes guerras que tivemos aí no nosso mundo ocidental aí, né, as pessoas clamavam, né? Ah, não, vão lá, vão fazer, vamos destruir e etc, etc. E vão surgindo leis justamente para evitar e para poder preservar as pessoas. E a partir do momento, né, que se tem, elas vão tomando consciência daquilo. Aí ficam, né? As próximas gerações já vão seguindo com muito mais tranquilidade. Qual a questão mesmo da pandemia, né? Acho que as crianças conseguiram seguir com muito mais facilidade as leis e as regras, né? Nós adultos ainda temos ainda uma grande dificuldade. Com certeza.
André, quando a Andréia começou a falar, eu até pensei que ela ia falar de outro assunto também. Era um que estava, assim, meio me tocando. Eu tinha até pensado no cigarro, mas eu estava pensando na proibição de animais, de exposição, assim, em circos, por exemplo, né? Eu mesma vim de uma família que falava assim: oh, que pena, mas o cachorrinho fazia tão bonitinho. Agora não pode ter cachorrinho mais adestrado. O elefante fazia isso, fazia aquilo. Mas aí a consciência foi caindo, né? A pessoa foi tendo consciência, né? Foi adquirindo e já foi aceitando. Hoje, a gente acha inadmissível certas coisas com certos animais. É uma questão de aceitação mesmo, de conscientização, né? Verdade, vão seguindo, vai evoluindo, né? Igual, assim, desculpa o exemplo grosseiro também, né? Igual a escravidão, né? Vamos pegar lá que era da época de Kardec. Muitas pessoas tinham até. Era normal. Muitas seguiram não consideravam aquilo como algo hediondo. Inclusive, eu estou lendo o livro, o primeiro livro da trilogia do Laurentino Gomes, que trata exatamente da escravidão. É uma coisa assim, era animalesco, uma coisa maluca, hoje. Os olhos nossos veem desse jeito hoje, porque nós já estamos num estágio de aceitação de que isso é um absurdo. Mas no livro a gente percebe que eles encaravam com naturalidade, achavam assim que era possível fazer aquilo, que tá dentro era da lei, natural. não estava fazendo nada demais, era permitido, Não estava, tinha não cota. estava. Tinha padres que falavam que o negro não tinha espírito. Sim. Chegou a esse ponto. Não tinha alma, na verdade a frase não foi espírito, a frase foi alma. Eles Então, não assim, poderiam eles ser achavam... comparados aos cristãos, vamos chamar assim, né? Então, assim, a consciência vai chegando, né, à medida que a gente vai evoluindo. Hoje a gente já compreende perfeitamente o absurdo, já toca, né? E não deveria ser diferente, tem que ser assim mesmo, tem que tocar mesmo, tem que, né, nos despertar para o bem, né? Sim. Então, não é isso, né? Acho que nós falamos a mesma coisa, que era coisa natural, está dentro da lei, né? Assim, você não pode matar, podia ter escravo, digamos, grosseira, mas não pode matar em praça pública, mata lá na sua fazenda, todo respeito, né, pessoal? Só em termos de linguagem. Ou seja, tinha toda uma legislação e ainda mais punitiva do que preventiva. Ou seja, depois que completar 80 anos de vida, pode liberar ele. Aliás, nem 80, 60, né? Ou seja, também era uma forma de se livrar. Não, agora não vou ficar com você não trabalha, também não vou te alimentar. Olha que absurdo que era. Então, era uma lei que a princípio era para proteger, né? Para liberar. Não, nós vamos proteger, mas não está protegendo coisa nenhuma. Né? E outro detalhe também, que é aí da nossa juventude, né, Linei? Né, que não podemos nos comparar, o cinto de segurança. Olha que horror que era. Saía, o carro ia, né? Aqueles carros. Né, o carro particular, que a gente fala particular, ia lá, sei lá, Fusquinha, variante, né? Sei lá, Opala da época, lá, ia umas 12 pessoas dentro do carro, entupido de menino. E sem cinto, sem nada, que negócio vazando gasolina aí, em tempo de pegar fogo, de capotar, e sobrevivemos a isso, né? Eu passei por isso. Não era? Acho que muita gente passou. Com o famoso Fusquinha, 9 irmãos e os pais. Isso. Ia tranquilo, na boa, passar por, como se diria, polícia, por várias pessoas, e ainda você tinha o status, né? Ó, fulano, que a família ainda tem carro, né? Tem carro. E hoje é inconcebível uma coisa, né? Quantas pessoas perderam a vida por causa disso? Então, até as próprias crianças mesmo já entram no carro procurando cinto, né? Já vai em termos de conscientização. Não, com certeza. Muito bem. Ô, André. Sim. Aí eu tenho um amigo, né, que ele tem 4 filhos, hoje, isso atualmente, hoje. Aí no carro dele, um tem que ficar sem cinto, né, porque só cabe 3 atrás e um não vai ter um cinto para um. Aí toda vez que ele vai viajar, e com a filha, para alguma coisa, ele vira pro policial e fala assim: ô, meu senhor, como é que eu faço? Como é que eu deixo um filho para trás? Não, tipo assim, coitado, né? Pensa a situação dele. Você falando essa questão de cinta, aí eu lembrei dele. Ele anda com um menino, ele tem que escolher para ficar sem o cinto. Pensa, nos dias de hoje, né? Verdade, é complicado. Complicado, né? Muito bem, pessoal. Nós vamos parando por aqui, então. Virtude aí do horário. Nós vamos passar a palavra para nossa irmã Andréia.
para que ela possa fazer conosco aí nosso tratamento através da meditação. André, eu vou silenciar todo mundo, tá? Com você. E assim vamos nos preparar, né, para mais um momento do nosso relaxamento. Vamos sentar ou nos acomodar numa posição confortável. Vamos tentar concentrar para dentro de nós, sentindo os movimentos da nossa respiração. Vamos esquecer o barulho exterior e vamos pedir ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo da guarda, que ilumine para que esse tratamento seja feito conforme a necessidade de cada um de nós aqui presente, atuando onde mais necessitamos, de acordo com a necessidade de cada um. Vamos fechar os nossos olhos. Inspira e expira, lenta e profundamente. E à medida que você inspira, vai trazendo para você, junto com o ar, tudo o que você precisa. Serenidade, paz, a saúde, a alegria, a força, a fé, a coragem e a determinação. Vamos trazendo tudo isso para dentro do nosso coração. Inspira e expira, lentamente e profundamente. E vai relaxando todo o seu corpo. Permita que a luz divina te alcance, envolvendo o alto da sua cabeça. E essa luz divina vai te transportar para um local sagrado. Sinta neste momento a leveza, a brisa e a energia salutar. Este local sagrado está todo iluminado. E do alto vem um facho de luz rosa. E ele vem descendo como uma cachoeira e percorrendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E essa luz rosa vem desobstruindo toda e qualquer energia negativa. E esta luz vem também ativando todos os órgãos e as células. Inspira e expira esta cor rosa. Inspira e expira esta cor rosa. Inspira e expira esta cor rosa. Você está todo iluminado e pulsando amor, a cura, equilíbrio, harmonia e a paz em todas as direções. E essa luz rosa que vai saindo do seu coração como um facho de luz, percorre todo o seu tórax, ombros, braços,
mãos, abdômen, quadril, pernas e pés. E essa luz rosa cai nesse momento na sua corrente sanguínea e vai levando oxigênio para todas as suas células e vai alimentando todos os tecidos, os órgãos e vai renovando a energia vital de cada ponto do seu corpo. E agora, essa luz rosa vai envolvendo as pessoas no seu lar, toda a sua família, seu local de trabalho, e vai cobrindo todo o nosso planeta Terra. Inspira e expira, lentamente e profundamente, com gratidão. Neste momento, vamos sentindo o nosso momento presente, as nossas mãos, os nossos pés. E vamos voltando para a gente encerrar mais um. Neste momento, agradecemos a espiritualidade, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. Queremos agradecer pela vida de cada um presente no grupo, dos que não puderam estar também. Pedimos que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e nos abençoe em cada estudo, em cada trabalho, também na doação para os mais necessitados. Pedimos neste momento para todos que estão no nível de radiação, que estão em nossos corações, para todos que necessitam de uma ajuda, seja encarnados, seja desencarnados. E vamos encerrar esse encontro agradecendo pela oportunidade, pela partilha e principalmente por esse momento de doação, que a gente sabe não é só para a gente, mas por onde passamos, em quem convivemos, para quem mais necessita também, que assim seja. Pai nosso que estais presente aqui em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como no espaço, no nosso querido, perdoe caridade as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos por caridade praticar-nos o mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a todos. Silene, Ivó, Denise, Linéia, Nelise, Deni. Muita paz. Obrigada, gente. Amém. Amém. Bom fim de semana. Boa noite a terça-feira todos. que vem, nós vamos ter nosso estudo. Bom? Obrigada, André. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Dé. Boa noite, gente. Com Deus. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite.